Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uma coisa que todo mundo me pergunta, às vezes eu vejo na internet e eu fico até meio nervoso, que é aquela coisa, já viram as brincadeiras, uns memes que é tipo assim, original, legendado e dublado, e tipo, é muito diferente, né? A impressão que eu tenho quando eu vejo, pode ser uma impressão errada, assim, de quem tá querendo ver só por um viés, é de que estão falando mal da dublagem. Aí por isso que às vezes eu fico meio bravo, apesar de ser engraçado, mas não é sempre, tá bom, tá bom. Sou um cara bem-humorado. Mas é essa questão do porquê a legenda é diferente da dublagem. Muita gente fala nisso, muita gente me pergunta diariamente, meus amigos, no canal, no Instagram. Isso acontece por vários motivos. Vamos por partes. Eu ia fazer uma piada, mas não pode, que é uma piada de mau gosto. Primeiro, a legenda, ela tem uma limitação de espaço, né, porque tem que dar tempo de você ler. Se vier aquele monte de... você não consegue ler. Então, o tradutor da legenda, ele já é obrigado o tempo inteiro a ficar resumindo, a ficar reduzindo o que foi dito. E isso, obviamente, gera uma diferença. Como ele tem que adaptar para diminuir, muitas vezes ele tem que mudar algumas palavras que transmitam a ideia de uma forma que funcione. I want to get home and see Amy. Don't you want to see Kevin? I want to get home and see Amy. Don't you want to see Kevin? E na dublagem, não. O tradutor da dublagem, ele tem que traduzir todas as palavras que estão sendo ditas. Eu quero ir pra casa pra ver a Amy. Você não quer ver o quê? Para que o dublador consiga falar no mesmo ritmo, né, no mesmo tamanho. É claro que, eventualmente, uma língua ou outra, uma frase ou outra, vai ficar difícil. Se ele traduzir todas as palavras, não vai caber. Mas, via de regra, ele tem que traduzir todas as palavras que tem ali para que o dublador consiga falar junto com o ator. Ele tem que falar exatamente tudo que está sendo dito. Então, só aí já dá uma grande diferença. O tamanho que as frases da legenda tem que ter e o tamanho que as frases da dublagem tem que ter. E, obviamente, nessa adaptação, palavras vão ser mudadas, vão ser alteradas, e aí o que tá na legenda vai ficar diferente da dublagem. Night you gutted and murdered a man by the name of Edward Trenton. He was my father. Ok. Assassinou um homem chamado Edward Trenton. Ele era meu pai. Tá, então tá. Outra questão que causa isso, são tradutores diferentes. O cara que traduziu a legenda não é o mesmo cara que traduziu o filme. São pessoas diferentes. Muitas vezes, na maioria das vezes, de empresas diferentes. E em grandíssima parte das vezes, esses tradutores não conversaram. Eles não trocaram figurinhas. Você pode colecionar todas as figurinhas para saber como é que você vai fazer aqui, como é que você resolveu a tua situação. Cada um faz aquilo que acha que funciona mais para ele, que faça mais sentido para aquele tradutor ou tradutora. Então, outra questão que gera essa dificuldade. Muitas empresas, elas não fazem esse filtro de querer criar uma determinada unidade, na medida do possível, entre a legenda e a dublagem. Então, um departamento cuidou da legenda, colocou lá no filme. Outro departamento cuidou da dublagem, colocou lá no filme, e ninguém comparou nada, ninguém viu nada. Uma outra questão que se levanta também é porque dificilmente você vai assistir um filme dublado e legendado ao mesmo tempo. É quase uma coisa que não faz muito sentido. Só quando isso acontece que você percebe que a legenda às vezes está dizendo uma palavra e a dublagem está dizendo outra. Mas em grande parte das vezes, sejamos sinceros, não faz muita diferença. Se eu falei vamos embora, se eu falei vamos nessa, a ideia é a mesma. É que determinadas palavras ou termos podem ser traduzidos de várias formas. A língua portuguesa tem isso, né? Você consegue dizer uma determinada frase usando várias palavras diferentes. E no inglês, por exemplo, muitas vezes não tem essa variação tão grande. Então, por isso gera também essa diferença entre o dublado e o legendado. Prove it. Take a shot. Ah, então prova. Senta o dedo. Mas isso, para algumas empresas, é visto de outra forma. Então, tem um documento que algumas empresas se utilizam com relação a alguns filmes, que chama KNP, que quer dizer Key Names and Phrases, que seriam nomes e frases chave, que não podem ser mudados. Ô Chaves, me perdi agora. Chave. É chave. Lá vem o Chaves, Chaves. Enfim, tem nomes e frases que o cliente fala, ó, isso aqui é assim, isso aqui não pode ser mudado, isso aqui tem que ter essa característica. Eles colocam nomes e frases do filme que estabelecem como é que tem que ser feito para manter uma unidade entre a legenda e a dublagem, e também para você manter a ideia original.
para que se ele fala assim, ó, essa frase foi colocada assim porque isso aqui é um trocadilho que traz ironia e sarcasmo. Então o tradutor já sabe que ele não pode simplesmente traduzir, que ele vai ter que adaptar, mantendo essa ideia de trocadilho, ironia e sarcasmo. E aí a legenda também. Uma coisa que envolve a parte artística, né? Muitas vezes, até coincidentemente, a legenda colocou uma palavra e o tradutor da dublagem usou a mesma palavra. Mas o ator e o diretor, quando eles estão gravando, eles não estão só traduzindo, eles estão vivenciando, eles estão interpretando, dando alma àquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, na cena que eu vi aí agora há pouco. Você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. E o cara fala, você é um cocô. Se você está interpretando ali, naquela situação, que aquele personagem, enfim, tudo aquilo que envolve, você não vai falar, você é um cocô. Aqui, naquele caso específico, né? A gente usaria uma expressão talvez mais forte, mais pesada, mais ofensiva, e aí é onde entra o ator e o diretor de dublagem que vão colocar essa intensidade artística. Então, às vezes, a questão artística faz com que você mude a palavra. Merda mesmo. Uma coisa que acontece muito hoje em dia é essa questão das coisas são colocadas, disponibilizadas na internet pelos próprios fãs, e muitas vezes os próprios fãs fazem a legenda pra galera poder assistir, né? Justamente para liberar esse conteúdo, popularizar esse conteúdo, uma maneira até democrática. E aí essa legenda, ela é feita sem a revisão do cliente, sem determinadas regras, é feita de uma forma caseira. Não tô falando que é boa ou ruim, só é diferente. O procedimento, o processo e as pessoas envolvidas e as exigências são diferentes. E aí a galera às vezes se acostuma com aquilo e um ano depois, sei lá quanto tempo depois, sai dublado. E aí sai diferente a dublagem. E muitas vezes vão ter pessoas que preferiram a tradução da legenda feita pelos fãs. E nem sempre ela tá certa, porque às vezes tem aquilo que eu falo sobre a subjetividade, né, da dublagem, da questão artística. Tem gente que vai achar legal aquele monte de gíria, aquele monte de piadinha, aquelas palavras que de repente ficaram em japonês mesmo e não foram vertidas, assim como vão ter pessoas que falam, não, eu acho que a obra era mais assim, mais assado, eu concordo mais com a dublagem. Via de regra, a dublagem ela não é feita assim ao Deus dará. O texto muitas vezes tem que ser aprovado pelo cliente, existem um monte de regras e referências, mas vai ter sempre a subjetividade, como acontece no caso do Dragon Ball Super, no My Hero Academia, no One Piece, que né, houve bastante discordância até dos tipos de vozes. Bom quem diz Ruffy, mas Ruffy já tá bom. Né, dos nomes dos golpes. Na época do Dragon Ball Z, por exemplo, quando a gente começou a dublar, não havia internet como tem hoje, não havia contato com fãs, o mundo não era globalizado como é, o próprio cliente não sabia nada, então foi muito difícil até a gente ajustar o nome dos golpes, o nome dos personagens, porque havia essa discrepância do espanhol, que era o material que a gente recebia era em espanhol e não em japonês. Agora compreendo. Has escogido este lugar para que seja tu tumba. E o do japonês. Então pronúncias, era tudo muito diferente, era muito distinto. Os nomes dos próprios golpes. Foi um trabalho muito difícil que você vai utilizando ali as ferramentas que você tem, os mecanismos que você tem para fazer. Uma dúvida que eu tenho até hoje, me perguntam, eu não sei a resposta, você pode deixar no comentário se você souber, é por que a gente fala que é mais de 8 mil e em inglês é mais de 9 mil. Meu Deus do céu, é um erro muito grande, de 8 mil para 9 mil. Eu morro de curiosidade de saber o que aconteceu. Afinal, é mais de 8 mil, é mais de 9 mil. Isso é uma coisa que eu não sei, mas eu acho muito importante que tenha essa legendagem feita por fãs, porque ela agiliza o processo, ela facilita e muitas vezes saem profissionais do mercado a partir dos fãs. Então tem fã que virou dublador, tem fã que virou tradutor e tem fã que trabalha com legendagem. Então eu acho, não tenho nada contra, assim como o pessoal fala muito sobre fandub. Tem até vídeo meu no canal aqui que fala sobre isso. Se você quiser, eu faço um outro vídeo, porque de lá pra cá muita coisa aconteceu. Teve até um caso polêmico que aconteceu aí. Enfim, deu uma treta.
Mas eu também não sou contra, acho muito divertido, acho muito bacana, e é uma forma de exercitar e de prestigiar a dublagem. Eu vejo como um cara que não é cantor profissional, mas gosta de ir toda semana no karaokê, e ele tá prestigiando a profissão do cantor. Um exemplo, duas dublagens que a galera, a maioria assim, curtiu. Yu Yu Hakusho e One Punch Man. Foi dado ao anime uma linguagem mais divertida, mais engraçada, cheia de gírias, né? É só pintura de rodapé, esse tipo de coisa assim. Chegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça. Só que na concepção ali, original, pensando na forma como o japonês se comunica, muitas vezes não era tão escrachado ou tão engraçado. E aí você vai encontrar, por exemplo, essa discrepância de, sei lá, a legenda fala, seu idiota, e de repente na dublagem, só pintura de rodapé, coisas assim que acontecem. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade. Então é um exemplo bem real de como tá diferente uma coisa da outra. Muitos vão gostar, muitos não vão gostar, e as razões passam por parte de tudo isso que eu falei aqui, da parte de interpretação, da parte de comunicação, de algumas empresas darem essa liberdade e outras restringirem. É uma tendência até, eu acho, mundial cada vez mais, que as grandes empresas têm cuidado para que as legendas sejam o mais fiel possível à dublagem e vice-versa. Isso tem sido uma tendência, e aí nascem departamentos que cuidam disso, tradutores passam por treinamentos para que haja essa unidade, o que na verdade eu acho muito bacana. E tem um outro ponto muito importante que eu acho que traz a diferença, que é a linguagem escrita, ela é diferente da linguagem falada. Por mais que às vezes o tradutor de legenda queira deixar coloquial, bem ou mal, ele está escrevendo e muitas vezes ele está preso à forma escrita, à formalidade das palavras, de vírgulas e afins. E na dublagem é a linguagem falada. Muitas vezes o tradutor deixa ela um pouco escrita, mas o dublador é obrigado, em função do sincronismo labial, do movimento labial, do ritmo em que a pessoa fala e também às vezes da interpretação, do perfil emocional e psicológico daquele personagem, ele tem que mudar para que aquilo faça sentido, né? Um professor catedrático de Harvard na década de 40 não vai falar, você tá bem? Ele vai falar, você está bem. Eu brinco também muito isso. Bob Esponja de repente fala, você tá legal? E o Jack Chan falaria, você está bem? E em inglês as duas frases são iguais, mas é o perfil emocional e psicológico do personagem que faz com que haja essa diferença. E provavelmente na legenda das duas cenas a tradução estivesse igual, tanto da legenda quanto para a dublagem, mas na hora de gravar e interpretar surgem essas diferenças. Eu quero saber aqui de casos que são gritantes, casos bizarros, discrepância monstruosa entre a legenda, entre a dublagem, onde errou, onde acertou. Deixa aqui nos seus comentários, e lembrando que esse vídeo só aconteceu por causa de um patrocinador incrível, que sou eu mesmo. É isso aqui, a minha coleção de camisetas, bonés, acessórios. Essa aqui é o Eu Sou Goku. Então tem várias camisetas. Se você quiser ver os produtos, o que tem, tá aqui na descrição do vídeo. Clica no link, que é tudo muito bacana, de altíssima qualidade. E você só vai encontrar isso nesse link aqui. Não vai achar em nenhuma loja do Brasil, beleza? Espero que você tenha curtido desse assunto. Deixe seu comentário, me diga sobre o que mais você quer saber, que polêmica, que coisa estranha na dublagem, quais são as suas curiosidades. Deixa o like aí, se inscreve no canal, clica no sininho, e toda semana tem vídeo, beleza? Valeu, galera, até a próxima, dublado ou legendado.